Olá, olá, minhas queridas ensolaradas, sejam bem-vindas a mais um podcast. Pode contar, você é dona da sua história. O intuito desse podcast é você trazer a sua história, resgatar a sua força, porque às vezes a gente esquece que a gente já passou por tanta coisa lá atrás, e aí quando a gente conta a nossa história, a gente lembra, nossa, já passei por tudo isso, e agora, nesse momento da minha vida, se eu estou passando por um desafio, eu sei que eu tenho força para resgatar o que eu vivi lá atrás. E com isso faz você ter insights. A sua história pode inspirar outras mulheres que estejam passando por uma situação que você já passou e tirar o seu aprendizado. E hoje, nesse nosso Pode Contar, você é dando sua história. Eu tenho a honra e o privilégio de receber a Ana Cláudia, que é uma mulher maravilhosa, e eu tenho certeza que a história dela vai inspirar todas nós, inclusive eu também. Ana Cláudia, muito obrigada por você participar desse episódio aqui do nosso Pode Contar. Então, o microfone é seu, a história é sua. Oi, Sol, gratidão pela oportunidade de poder falar um pouquinho e relembrar, na verdade, né? Porque eu acho que contar, a gente que nem você falou, a gente vai trazendo alguns insights que pode ser que eu nem estava me lembrando, mas que vai resgatar realmente a minha força. Então, me chamo Ana Cláudia, tenho 39 anos. Atualmente, eu estou mentora de produtividade feminina. Eu ensino mulheres a serem mais produtivas, conciliando vida pessoal e profissional. E eu acredito que ação mais autoconhecimento é o que transforma a vida. E essas duas palavras eu acho que é o grande ponto da minha história. Porque eu sempre Ação e fui autoconhecimento. ação e autoconhecimento. Porque assim, eu sou engenheira de formação, trabalhei sempre com homens durante 12 anos como técnica de segurança do trabalho. Então, eu tive que aprender a desenvolver uma Ana Cláudia que ela era sempre muito forte, né? Ela precisava se colocar nesse lugar de ser forte, porque senão ela era engolida pelo sistema. É tipo assim, aquela mulher precisando liderar homens que muitas vezes eles não queriam ser liderados por aquela mulher, de impor regras, que era o que eu precisava fazer ali. Então, assim, o que eu percebi na minha história que virou a chave é quando eu entrei para a parte profissional, né, desenvolvendo a minha carreira, eu era muito boa tecnicamente falando, mas eu não sabia lidar com pessoas. Então, eu era a pessoa que chegava empurrando o pé. Era um operador que erra na máquina, tá fazendo um processo ali, eu já chegava, fulano, o que que você tá fazendo aí? E assim, de uma forma que a pessoa ela se sentia acuada. E eu não percebia isso. Foi a forma como eu aprendi. Sim. A gente tem uma educação na nossa vida que muitas vezes ela tem essa agressividade, uma comunicação violenta e que a gente acha isso super normal. Mas quando você vai para um lugar onde existe todo um contexto de culturas diferentes, você vai começa a perceber que existem formas de se comunicar e que provavelmente a sua pode ser que ela precise de ajustes. É Então verdade, ali né? É foi importante isso que você traz, né, Ana? Porque às vezes né, a cultura que a gente vem é desse lugar. É de, vai lá, você dá bronca e esquece que por trás ali tem, às vezes tem até um ser humano que aquele dia a pessoa não tá bem. bem nesse lugar. E assim, foi isso que eu precisei aprender a desenvolver. Eu comecei a receber muito na minha avaliação de desempenho, que eu era boa tecnicamente, mas as competências de relacionamento, de trabalho em equipe, eu não tinha. E aí lá vai a Ana Cláudia buscar livro, buscar não sei, várias coisas para me desenvolver nesse lugar. Então foi quando o autoconhecimento entrou na minha vida. E ali é interessante, porque foi um trabalho que eu fui buscar para em prol do outro, era tipo assim, para desenvolver a minha carreira, mas me lapidou de dentro para fora, que primeiro trabalhou o meu pessoal e depois que isso reverberou na carreira. E ali foi quando eu percebi que eu não sabia me relacionar não só com as pessoas do meu trabalho, eu não sabia me relacionar com ninguém.
E como Meus é que foi quando relacionamentos você descobriu amorosos isso? não. Nossa, eu não sei me relacionar com as pessoas. Como foi isso para você? Primeiro foi, hoje eu consigo perceber algumas coisas que naquele tempo eu não via. A gente vai estudando alguns conceitos, né? Então, por exemplo, ali no ambiente de trabalho eu tinha dificuldade tanto com a operação quanto com a liderança. E com a liderança, às vezes o embate era maior. E aí, o que que aconteceu? Teve uma vez que uma pessoa, a gente discutiu, e essa discussão ela me abalou emocionalmente. E eu fui para casa e não melhorava. E aí precisei conversar com alguém. E na hora que eu fui conversar com essa pessoa, a pessoa perguntou assim: Você já perdoou? Foi perdoada? E na hora que a pessoa perguntou Nossa, isso, eu desabei no choro. foi forte, né? Foi forte. E assim, eu ainda não tinha consciência que o meu emocional estava influenciando naquilo. Mas aí o que que acontecia? Esse emocional. Eu ia e voltava todos os dias com ele, então assim, existia aquele desconforto com a pessoa, eu não sabia lidar, não sabia chamar a pessoa para conversar, para a gente resolver, e isso impactava, tipo, ele era uma pessoa querida, então juntava na hora do almoço, estava aquela pessoa com todo mundo da empresa e eu isolada. Eu me isolava, mas eu achava que eram as pessoas que estavam me excluindo. Então, ali, já percebendo um sentimento de rejeição, de não me sentir valorizada, reconhecida. Hoje eu tenho essa consciência, mas lá naquele tempo eu não percebia isso, né? Eu só sentia. Então, ali foram os primeiros movimentos, assim, que eu percebi que eu não sabia me relacionar. Aí eu lembro que tinha a menina do RH, a menina, todo mundo gostava dela, tipo, chamava ela de Lady. Então, uma lady, aí eu ficava assim, se me comparando, né? Poxa vida, ela é tão lady, eu bruta, técnica de segurança, né? Um E, trator, né? então, o trator. E aí, mas aí eu tava nesse movimento. Eu lembro que tinha um livro que chamava Efeito Sombra, Ah, eu que era tenho esse livro, é maravilhoso. Pois é, do Deepak Chopra. E aí ele falava das nossas sombras, mas ele também dizia que se você vê a luz no outro é porque ela existe em você, né? E aí eu lembro que eu foi bem nesse momento assim que eu comecei a me comparar, mas eu disse, caramba, se ela tem isso, eu admiro isso nela, é porque existe em mim, precisa só ser lapidado. Então, ali foi, eu acho que foi quando eu fui tomando consciência de que eu não era só essa sombra, né? Eu não era só porque dentro do. É interessante, porque eu falo muito para a mulher que ela tem um perfil que é a guerreira, né? E a gente, dentro do trabalho, a gente se acha muito boa. E aí, quando você começa a ter esse tipo de avaliação, que coloca você diante de coisas que você ainda precisa desenvolver, às vezes você não está pronta para receber. Então, eu acho que foi assim, eu desenvolvi uma autocrítica, eu já tinha, né, uma autocrítica muito alta, uma régua muito alta. Então, quando eu comecei a receber essa informação, eu não conseguia ver as minhas qualidades, eu só via os meus defeitos. Só vi a sombra. Só via a Pois é, sombra. engraçado, né? É, quando a gente só vê tem gente que só vê seu lado luz, né? Ah, é porque eu sou boa nisso, né? Só vai se engrandecendo. E tem outro como você só vê o lado oposto, né? Só vê o lado sombra, que também tá em desarmonia. Quando só vê a nossa escuridão. Pois é. E aí eu lembro que esse livro ele me ajudou a entender que existia algo ali, só que esse algo ele tava para transbordar, mas precisava de ajuda. E aí foi quando o autoconhecimento ele foi entrando e é o que eu digo, né? Foi me transformando por dentro. Ao ponto de 9 anos depois, quando eu saí da última empresa que eu trabalhei na CLT, as pessoas dizerem para mim, darem feedback dizendo o quanto que eu mudei, de quem era a Ana Cláudia que entrou para a Ana Cláudia que estava saindo. Por quê? Porque eu já era a pessoa que a gente morria de rir junto, eu tava ali com eles. Tipo assim, a gente começou a caminhar junto de verdade, porque antes era separado, né? Era a Ana Cláudia que dizia o que tinha que ser feito, mas que não conseguia envolver as pessoas. Era como se você fosse uma coisa e aquelas outras pessoas fossem outra, né? É, E aí a gente vive, né, através de interação com pessoas. A gente interage com as máquinas, como a gente interage com pessoas. sim. E eu vejo assim que dentro da minha história
essa é uma coisa que tipo, eu precisei, o quanto que esse movimento, ele tipo assim, ele fez eu perceber ali que dentro do trabalho isso acontecia, e aí fez eu olhar, voltar uma casinha, né? De perceber que aquilo influenciava nos meus relacionamentos amorosos. Tipo assim, você vai observando os padrões de comportamento. Então, o mesmo padrão que eu tinha de não me sentir vista, de não me sentir reconhecida, eu tinha isso na relação e eu atraía pessoas para mim que tinham a mesma dinâmica. Ou seja, para Não cutucar eram mais pessoas que ainda a ficavam. ferida, né? Não eram pessoas que ficavam, eram pessoas que vinham, que não queriam se relacionar comigo, tipo assim, vamos só viver uma história aqui e vai embora. Só que depois eu também percebi que eu não estava disponível, né? Que é onde entra o grande ponto hoje que eu trago para as mulheres do conciliar a vida pessoal e profissional. Eu não sabia, eu só olhava para a carreira. Então, como eu só olhava para a carreira, se eu queria um relacionamento amoroso, mas se aquela pessoa entrasse, como que eu ia ter tempo para ela se Não o tinha meu fim de espaço. semana era para estudar? Então, não Que é o sobrava. lado, essa questão de a gente dar o lado, de interagir com as outras pessoas, né? Esse sentimento, ele é totalmente do lado feminino. Que é o que se traz, né? O E aí, arquétipo da guerreira, às vezes tem gente que não sabe, que é aquela mulher que vai lá, faz, acontece, que é. A gente fala, ai, a Mulher Maravilha, eu vou lá e faço. E eu também já estive nesse lugar. Nossa, ainda bate no peito, tá vendo? Eu faço. Acontece. E aí, nesse lugar também, não é bom. e é interessante porque hoje eu estava escrevendo eu fiz um café com uma pantera, né, que é da mentoria que a gente participa, e ela falou passou um exercício para mim que eu achei interessante, que é de você fazer 50 perguntas sobre você, sobre o seu negócio, sobre para você conseguir realmente ter coisas que geram conexões da sua história com as outras pessoas, né? E eu tava vendo exatamente isso, assim, de algumas falas. Eu joguei lá no chat GPT, né? E ele, qual é a frase que vinha muito forte para você? E para mim, minha mãe dizia: não dependa de homem. Então, assim, o que que eu fazia? Eu buscava provar para as pessoas que eu não dependia de ninguém, que eu não precisava de ninguém. E aí, esse lugar, ele é perigoso. Porque no fundo a gente precisa. No fundo a gente deseja ser cuidada, deseja ser amada, mas se a gente não permite, não se permite ser vista pelo outro, porque no fundo a gente tá com medo, né, de mostrar as nossas vulnerabilidades, porque esse outro pode me magoar, como que eu vou me relacionar de verdade? Aí você não se relaciona com ninguém, né? Nem só um relacionamento amoroso, né? É trabalho, é amigo, é tudo, né? E eu te vejo porque, assim, também já passei por situações parecidas como a sua. E quando eu trabalhei no corporativo durante muitos anos também, a pessoa às vezes saía para almoçar e eu não ia. Mudava o meu horário de almoço, porque era uma coisa. Eu achava que as pessoas me excluíam. Na verdade, ninguém me excluía. Eu me sentia excluída, não me sentia vazia, e é sempre sozinha. Ah, não depende de ninguém, não depende de ninguém. Só que a gente é totalmente, não é dependente, a gente é interdependente. A gente precisa do outro, nesse sentido de ser cuidada, de ser amada. Então, isso aqui é uma interdependência. Então, né, você está aqui para contribuir com o meu projeto, e eu estou aqui para contribuir com você contando a sua história. Então, é uma relação interdependente. Sim. É bem. É outra coisa assim que eu vi dentro da minha história que fez a diferença, sabe? Que tipo. Para eu mostrar quem era, eu lembro de num movimento, numa imersão que era só com mulheres, a gente era uma roda e ela dizia para a gente intencionar o que que a gente queria naquele encontro. E eu tava, acho que já tinha lido pela primeira vez o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, e ali eu lembro que eu intencionei que eu era assim, eu tô cansada de ser forte, eu só quero ser eu hoje. Era muito nesse lugar. Aí, dentro desse contexto que a gente foi escrevendo, que estava escrevendo hoje, que eu acho que tem tudo a ver com todo esse movimento de relacionamento interpessoal,
que eu comecei a perceber que para eu me conectar com as pessoas, eu precisava mostrar minhas vulnerabilidades. Eu precisava entender que, era outra frase que ficou muito forte, né? Que ser forte também é ser frágil. Que é o lado oposto, né? É a mesma moeda. De um lado a gente tem as nossas forças, do outro lado nós temos as nossas vulnerabilidades. Esse livro ele é maravilhoso. Então é isso, né, Ana? Quanto mais a gente demonstra a nossa vulnerabilidade, e eu também cresci dessa forma, né, que você trouxe. Não, você é forte. Nossa, mas você já passou por tanta coisa, você é forte. Aí a gente acha que morre, não dá, né? É, Aí a gente desaba, né? sim. E é muito bom você ter pessoas com quem você pode desabar, né? E isso passa por esse lugar do autoconhecimento, que é por isso que eu acredito que os dois eles precisam andar juntos. Porque quando você tem só ação, você é essa mulher tratora, você é essa mulher que só vai, né? Você não mede as coisas, você não para sentir, nem sabe o que é isso, né? Assim, a gente, que eu fui falando, né? Alguns pontos lá atrás que eu tinha um desconforto, mas eu não sabia o que era. Eu só me excluía das pessoas porque tinha alguma coisa aqui que não estava bom, mas eu não sabia dar nome. Então, o autoconhecimento ele foi me fazendo perceber isso, do tipo, olha para as tuas emoções. Quando você precisar chorar, chora. Quantas vezes eu não fui chorar no banheiro do trabalho? Isso é bem forte, né? Assim, às vezes a gente acha que não, mas quantas mulheres não já fizeram isso? Nossa, várias vezes tinha, quando eu trabalhei no corporativo durante muitos anos, às vezes tinha dia que eu chorava antes de entrar no trabalho. Eu não gostava mais daquele lugar. Antes de chegar, eu já sabia como ia ser o dia. Sabia, entre aspas, porque eu já passava por aquilo todo dia. Eu falei, meu Deus do céu, que Deus me dê força. Sempre chorava, às vezes na hora do almoço voltava lá. E isso, às vezes não queria almoçar com as outras pessoas por causa disso também. Se não almoço ficar comigo. Aí tinha, perto de onde eu trabalhava, tinha bastante. Na Paulista, não tinha bastante igreja. Às vezes eu dentro de uma igreja ficava lá sentada na hora do almoço chorando. De uma luz, assim, sabe? Porque É. no corporativo, né, as pessoas que, né, que você, as mulheres com quem você trabalha, é um ambiente masculinizado nesse sentido. Não é um lugar para ficar sentando e chorando, mas é um lugar que você, por que que você não pode ser vulnerável dentro do seu trabalho também? E é interessante, você falou, uma coisa que eu lembrei agora, né? Passou o insight. É, 3 vezes eu chorei na frente do meu chefe. Chefes diferentes. Então, eu levei uma advertência, eu Porque estava você estava começando. chorando? Não, eu tinha acabado de entrar na empresa, existiam procedimentos que precisavam ser cumpridos. Por algum motivo, eu deixei passar uma informação que deveria ter sido comunicada assim que aconteceu, eu só comuniquei no final do mês, via sistema. E aí, quando apareceu essa comunicação lá, veio todo mundo pra cima de mim, do porquê que eu não avisei, não sei o que, não sei o quê. E aí eu levei uma advertência como se eu estivesse descumprindo uma regra de segurança do trabalho. Aquilo pra mim, assim, foi terrível, né? A técnica de segurança recebendo uma advertência de uma regra de segurança, descumprindo. E eu lembro que ali eu chorei. Não, mentira, esse eu não chorei na frente dele, não. Mas foi bem forte, assim, de assinar. Aí teve uma outra que eram dois setores, onde, inclusive, no outro setor era uma mulher que era a chefe. E aí gerou uma confusão. Ela queria, tipo assim, eu não era do setor dela, mas a empresa estava dizendo que eu tinha que ir, então eu ia. E então eu ia de muito mau grado, assim, eu não queria estar lá. E aí já começa isso, né? E eu lembro que eu cheguei e ela começou a falar coisas, começou a me agredir. Na hora que essa mulher me agrediu, eu revidei. Só que eu revidei de um jeito desse de comunicação agressiva, né? E assim, diante da equipe dela. Então era ela sentada na mesa e eu falando com ela alto, tipo, virou discussão. Então ali eu praticamente tirei a autoridade dela na frente de todo mundo, né? E não foi um negócio muito feio, assim. E aí, quando eu lembro que uma semana depois, sei lá, eu fui com o meu chefe, a gente foi conversar sobre alguma outra coisa, e aí ela trouxe essa questão. Aí falou, falou, falou.
A gente resolveu o que tinha que resolver lá e quando eu saí já foi desabando, assim. Então, o meu chefe, que estava próximo, né, viu aqui, tipo, viu o que estava acontecendo e tal, e assim, ele também sabia que eu não podia, não podia não estar lá, porque a empresa disse que eu tinha que estar. Então, algumas vezes eu chorei na frente das pessoas. E é engraçado, interessante, porque essa é uma hora assim que eu não me preocupei se eu estava sendo fraca, se eu estava sendo forte, porque só veio, Você né? deixou Mas transbordar. só que eu vejo que era assim, é aquela coisa que eu ainda não tinha inteligência emocional, né? Porque quando a gente tem a gente estava conversando antes aqui, né? Semana passada eu senti um desconforto emocional e eu faço um exercício, e você, ninguém melhor do que você para falar sobre isso, né? Como dar vazão às emoções através da medicina chinesa. Mas eu fui lá e fiz algumas coisas que hoje eu estou mais leve. Mas lá atrás, essa Ana Cláudia, do corporativo, ela não sabia. Então ela chora, é tipo assim. Aos olhos de quem tá vendo, é uma descontrolada, né? Tipo, É, e deixa eu fechar aqui com um barulho. E aí a gente escuta muito que a mulher é descontrolada, que a gente deve estar de TPM. Não, são só emoções nossas, né, Ana? E quando a gente aprende a lidar com isso, né? Então eu sempre também já tive nesse lugar, e para quem tá, né, que vai nos assistir depois, o quanto que é importante dar vazão às nossas emoções. sim. Entender, né, uma coisa que eu aprendi há muitos anos e que eu faço, que é a escrita terapêutica. Ah, é um diário. É o nome que cada um dá, né? Eu fazia isso quando eu tinha uns 13, eu fiz uns 13 até os 17. Aí entrei na faculdade, a gente já acha que sabe tudo, aí parei depois. Acho que tem uns 7 anos, mais ou menos, 8 anos, eu voltei a fazer isso com mais frequência. E é muito libertador quando a gente começa a dar vazão para isso. Eu também faço. Agora, sim, eu vejo que cada pessoa ela vai encontrar o jeito dela, né? Então, assim, eu escrevia naquele tempo menos que hoje. Hoje eu escrevo bem mais. Mas que eu vejo assim que eu não burnoutei, eu tenho essa sensação assim de que eu não burnoutei porque eu comecei a encontrar válvulas de escape para extravasar essa sobrecarga que eu tinha. Então, só que assim, também foi um processo, né? Começou esse movimento de me autoconhecer, que inicialmente era para eu aprender a trabalhar em equipe, depois eu para mim, e ali eu tomei consciência de que eu não tinha vida social, não sabia o que era isso. Eu lembro que o meu irmão chegou para mim, me deu um livro de presente, não leva a vida tão a sério. Tipo, a resposta da minha família, né? Tipo, ei, a gente gostaria que você estivesse aqui. Mas eu já estava assim, num movimento bem acelerado. Então, durante muito tempo, eu fiquei nesse movimento. E aí, quando eu teve uma hora assim que as minhas férias era para pagar disciplina de férias na faculdade. Ou seja, eu não tinha descanso. Era, vamos aproveitar esse tempo aqui para ver se consegue compensar algo que não deu bom, né? Não deu bom o que a gente acha que não deu bom. E aí, teve um ano que essa disciplina de férias ela deu indeferida, ou seja, não foi liberada para mim. E a minha sensação era, nossa, mas eu tirei férias para fazer essa disciplina, eu vou fazer o que agora? Olha que O louco. que que eu vou fazer com o Eu meu não sabia o tempo? que fazer. Eu não sabia o que fazer das minhas férias, só. E aí eu lembro que um outro dia eu tinha ido com uma chefe minha na praia e tinha uma coisa assim que eu achei bonito, o povo entrando na praia com uma pipa, um negócio. Aí foi quando eu passei de carro, que eu moro perto da praia. Aí nesse outro lugar tinha. Aí eu disse: Olha, eu vou ali ver o que é isso. Aí cheguei lá, era o kitesurf. E aí para aprender eram 10 dias de aula. Eu acho que era exatamente o tempo que eu tinha. Acho que eram uns 20 dias de aula. Aí eu perguntei quanto que era, eu disse: Vou fazer. E como foi? E, nossa, libertador. Porque assim,
Era ele quem me dava, era a minha válvula de escape. Eu lembro que assim, eu não era a pessoa de estar em festa, eu não ligava, eu não gosto, tipo assim, pra mim, até porque eu tava cansada, né? Você pega, você passa a semana inteira trabalhando e estudando, chegava ao final, a sexta eu tava exausta, eu só queria ir pra casa dormir. Enquanto a galera ia pra churrasquinho, não sei o quê, eu queria ir dormir, eu tava cansada. E aí eu lembro que o que me fazia assim sair de casa era o kitesurf. Era a nostalgia, até hoje eu ainda me lembro assim, o quanto que era nostálgico eu entrar no mar, escutar o barulho da prancha, tipo assim, a prancha passava assim na água e a água fazia um negocinho assim, eu escutava o barulhinho, aí o vento passando, eu lembro que tinha um canto que a gente conseguia ver o pôr do sol. Ai, que E lindo. aí era tipo assim, eu saindo como se fosse em direção a sair do mar e uma outra pessoa entrando, aí você via só a sombra daquela pessoa com o sol se pondo. Lindo o sol, a coisa mais linda do mundo, assim. Eu aprendi a contemplar, assim, né? Era o meu tempo de contemplação, era o meu tempo que eu respirava. Sabe como é que eu aprendi a respirar? Tá, fazia meditação, mas eu lembro que o melhor momento, assim, que eu meditava era quando eu perdia a prancha. Porque você tinha que fazer um comando que você tinha que fazer um triângulozinho assim, tipo para que a correnteza levava a prancha para um lado, então você tinha que fazer um movimento contrário. E aquilo me deixava inteiramente presente. Se eu não tivesse inteiramente presente, eu tomava água, aconteciam várias coisas. E ali eu esquecia de todos os problemas. Então, assim, eu fui descobrindo quais eram as coisas que eu amava, porque antes eu não sabia. Fui viajar sozinha, e são coisas assim que eu até fiz um e-book, é porque eu divulgo pouco, mas é uma lista que eu digo de coisas que todas as mulheres deveriam fazer na vida delas. Que é viajar sozinha, morar sozinha, são coisas assim que fazem com que você seja independente de um jeito diferente, né? É você se descobrir em você, Nossa, é essa você parte de amar sua viajar companhia. sozinha é muito maravilhoso, né? Antes de ser terapeuta, eu trabalhava com turismo. Então, eu já viajei sozinha algumas vezes. E a grande maioria das pessoas que eu conheço não tem coragem de viajar sozinha. É. Muitas, né? E assim, eu lembro que tinha um livro que a pessoa falava assim: ah, tem medo de ir longe? Começa na tua cidade. Vai ali tomar um drink sozinha. Se experimenta. Quer A sua fazer companhia, experimente a sua, estar na sua companhia. Então, essa é, questão de sair sozinha, viajar sozinha, estar sozinha, para mim isso é uma coisa que eu fui trabalhando isso também ao longo da minha vida. Mas eu conheço muitas pessoas que não fazem isso. E nós precisamos desses momentos de solitude para trazer isso que você trouxe do início, né? Essa questão do autoconhecimento. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem essa interdependência, né, que eu trouxe aqui, para a gente entender que a gente, sim, a gente precisa de outras pessoas, né? Nós somos seres relacionáveis, senão a gente seria tudo uma ilha. Ninguém vive numa ilha. Mas o quanto que é bom sair, né? Um pouco do núcleo, né? Daquele ambiente que a gente está, e se, né? Estar no mundo sem estar no mundo. Às vezes quando é bom. e ali foi quando eu comecei a ter empatia pelo outro. É interessante, porque todo esse movimento que eu comecei a fazer comigo, ele fez com que eu melhorasse lá no meu trabalho. É porque às vezes a pessoa chegava e eu via que aquela pessoa estava estressada. Por quê? Porque ela estava passando pelo estágio que um dia eu passei. Então, eu sou muito feliz, assim, sou muito grata. Até outro dia eu fui na Chapada esse ano, e em 2017 eu tinha ido, só que eu fui sozinha. Então, para mim foi uma virada de chave, porque agora eu fui com meu esposo, fui com família, e aí eu fiz um story que era assim: essa Ana Cláudia honra essa Ana Cláudia de hoje. Porque aquela Ana Cláudia era essa, que era estressada, né? E é bem nesse lugar assim de caramba. Eu sou grata a ela porque ela percebeu que existia um caminho para ela sair daquela sobrecarga e ela foi em busca disso. Ela não desistiu.
Que lindo isso. Ela foi encontrando a paz interior dela em meio ao caos. Uau! E o que que você tirou de aprendizado de tudo isso que você viveu lá, trouxe lá do corporativo, que você não tinha empatia, empatia zero, para essa Ana Cláudia de hoje, né? Não sei quando que as pessoas vão nos assistir, essa Ana Cláudia que nós estamos em agosto de 2025. O que que se traz de aprendizado? De aprendizado, eu vejo que eu sou mais humana, sabe? Tem um termo que eu gosto muito, que um profissional usa, que ele diz que ele é engenheiro de segurança, ele diz, eu sou engenheiro de gente. E eu vejo que esse é o meu Gostei desse movimento nome, hoje. engenheiro de gente, ó, bacana. Eu acho lindo. Que é assim, e é o que a gente dentro da segurança do trabalho faz, né? Então eu demorei um tempo para entender que hoje a Ana Cláudia aqui tem essa parte de autoconhecimento com ela e que compartilha com outras pessoas dentro dessa parte do coach, da terapia, eu achava que era separado, mas não é, porque a segurança do trabalho, ela trabalha a principal, o mais importante na segurança do trabalho é a vida. Então, você ser um profissional que tem essa habilidade de ser humana, eu não tinha. E hoje eu tenho. Ainda sendo lapidada, né? Mas Não, mas a gente vai se lapidar até a gente morrer. Assim, a gente tem questões para resolver igual lavar louça, né? Toda hora você vai lá na pia, tem uma louça para a gente limpar e para a gente arrumar. E faz parte, é, graças a Deus que tem, porque estamos vivos. assim, eu acho que o que fica bem forte assim da minha história que eu percebo que as pessoas trazem, e é algo que todos os dias eu percebo que eu preciso aumentar essa habilidade, é a da vulnerabilidade. É de se mostrar, é de ter coragem para mostrar que o que eu estou vivendo, outras pessoas também estão. E como que essas pessoas vão saber? Só se eu contar. Ter Porque coragem às de vezes a mostrar, gente é. tem coragem, exatamente. Então, em Essa alguns palavra momentos, é muito forte, né? Então, esse livro, né, Coragem de Ser Imperfeito, é justamente essa palavra. A gente assumir, né? Que bonito isso, né? Então, parabéns para você ter assumido, né, esse seu lado, que você só olhava para o lado sombra, assumir o seu lado luz e integrar, né? As duas partes, que aí sim a gente se sente inteira, né? A gente sim, fica assim, fica em é sobre desequilíbrio, isso. sabe? Ai, Ana, obrigada. O que que você deixa de mensagem para quem vai te assistir, te ouvir? Eu não sei que momento você está vivendo hoje na sua vida, mas olhe para a sua história, honre tudo que você viveu até hoje. Porque se você está aqui hoje, se você está vivendo, se você está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa privilegiada. E talvez você não se sinta grata por isso, mas não desista de você, não desista da vida, mesmo que esteja desafiador. É só você está passando só por uma etapa. Você está sendo lapidado para algo muito bom que vai acontecer na sua vida. E quem sabe, e daqui a um tempo você vai estar fazendo exatamente isso que nem a Sol está aqui, trazendo a sua história e você resgatando a sua força. Só que para isso você precisa persistir, ter coragem de ser você, com a sua luz e com a sua sombra, para você se tornar inteira. Ai, que lindo! Ah, amei, adorei. Muito bonito. Bem poético, hein? Gostei. Resgatou lá no fundo. Mas Você que trouxe uma coisa assim que a gente vai juntando, né? mas a intenção desse podcast é justamente isso, né, Ana? Então, assim, resgatar essa história, quanta coisa que você viveu. Olha quanta força você tem, né? Trouxe a vulnerabilidade, né? Então, coisas bacanas que você viveu na sua vida, que você olhou, que precisava mudar. Parabéns por ter tido a coragem de mudar, porque você poderia ter ouvido de alguém que você não tinha essa questão, né, de saber se relacionar com as pessoas e continuar só como uma engenheira comum, né? Aquela faz, 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 faz. A gente sempre tem a oportunidade de fazer diferente. É a gente E, ouvir essa e- voz que está trazendo,
Ah, tá tendo a Sim, oportunidade de mudar. Vou mudar? Vou. Não, não quero mudar. E tudo bem. Só que quando a gente se permite, eu acho que é essa a palavra, né? A gente se permite mudar, a gente se permite ser quem a gente é onde acontece a transformação. É um processo gostoso e fácil? Não, não é. Mas assim, mas ele é libertador e no final ele pode ser, ele é gostoso, porque a gente se liberta, sim, não é? é Então sobre você isso. quer deixar seu contato, falar o que que você faz? Que a Ana Cláudia é uma terapeuta maravilhosa, uma excelente profissional, por isso que ela está aqui. Você quer falar um pouquinho do que você faz? Aí depois, aqui no descritivo do vídeo, deixa os seus contatos. Bom, então, assim, eu contribuo com mulheres que hoje estão nesse movimento de buscar uma leveza na vida. Você quer realizar seus sonhos, mas você tem alguma coisa que pode ser que esteja te atrapalhando. Às vezes é uma questão de você começar, antes de tudo, se priorizar, né? Então, eu ensino essa mulher a se priorizar, a trazer essa junção do agir, do ir em busca do sonho dela, mas sem passar por cima dela, da sua saúde, sem passar por cima das suas relações. E aí, com isso, você se sentir potente, você sentir que você faz parte da sua agenda. Inclusive, eu tenho uma comunidade que se chama Dona do Seu Tempo, onde eu ensino essas mulheres a viverem esse movimento. Então, se você sente que esse é o seu momento, então só vem, porque eu quero que você voe junto com a gente. Né, É isso Sol? aí. Obrigada, Ana. Obrigada a Obrigada para você você. que esteve aqui, que assistiu. Se você também tem interesse em contar a sua história, que eu tenho certeza que você tem uma história muito boa para contar e vir aqui trazer para mim. Vai ser uma honra, um prazer poder te ouvir. Eu tenho certeza que a sua história também vai transformar a vida de muitas mulheres. Obrigada e até o nosso próximo podcast.